Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de redação. Pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar então as correções das atividades que vocês já fizeram, tanto de interpretação, né, quanto de produção textual. Hoje nós iniciamos nas páginas 14 e 15 da apostila de língua portuguesa, né, primeiramente, volume 6. E nós tínhamos ali um modelo, então, de resumo que foi feito por um aluno do ensino médio, né, do segundo ano, assim como vocês, sobre o texto lá, o artigo de divulgação científica lá das abelhas, abelhas vigiadas. E aí nós tínhamos que interpretar esse resumo. Então, a primeira questão é a seguinte: você considera que o autor do resumo cumpriu adequadamente a proposta? Bom, eu lembro que quando eu expliquei essa atividade, eu comentei com vocês que mesmo que a gente não pudesse, né, fazer essa interpretação da forma que costumamos fazer, né, discutindo em sala, às vezes muito mais eu falando, porque eu falo demais, eu sei. Mas nesse caso aqui, o que a gente tinha que observar para saber se esse resumo cumpriu o que a proposta pedia? Primeira coisa, ele está relacionado ao assunto do texto base, é inegável. E ele está também escrito de uma forma que é direcionada para o aluno do ensino médio, que são os principais elementos que um resumo tem que cumprir, né? Ele atingiu o público, que é o alvo dele, bem como ter as características do gênero resumo, que o principal é ter ali os elementos do texto base. Depois, nós tínhamos ali, para iniciar o texto, o autor do resumo optou por referenciar o artigo da seguinte maneira: em artigo publicado pela revista FAPESP, julho de 2014, e aí pedia para vocês assinalarem, entre as alternativas, outras formas válidas de mencionar o texto no qual o resumo se baseia. Então, assim, a letra A vocês devem ter assinalado, por quê? Porque nós temos ali o título, temos o lugar em que está, né, publicado e o ano. O mesmo vai acontecer na letra B, que inclusive acrescenta a informação ali do nome de quem, né, escreveu o artigo. A letra C também, porque coloca, mesmo que não coloque o nome do artigo, mas está falando que se trata de um texto. A mesma coisa na letra D. Porém, quando a gente chega ali nas letras E e F, não dá para assinalar. Por quê? A gente não tem ali falando do texto e do artigo, mas sim já vai direto para o quê? Para as pesquisas, tanto lá do Paulo de Souza quanto do Osmar Malaspina. E a gente sabe em que, se tratando de resumo, o que acontece? A gente tem que colocar primeiro o nome de quem escreveu o artigo, o título desse artigo, e ao longo daí do nosso resumo é que essas informações referentes às pesquisas que foram realizadas que vão aparecer, tá? Então, por isso que a gente assinala as outras alternativas, porque elas contêm aquele início que é ideal em se tratando do gênero resumo. Na 3 trazia aquela situação lá de o texto, no caso o resumo, ter sido escrito por um aluno do curso de biologia e ele escreveria esse resumo, mas baseado já numa pesquisa que ele já vinha desenvolvendo há um certo tempo e com o foco de ajudar os apicultores da região a minimizar a mortalidade das abelhas. E aí questionava o seguinte: quais informações seguintes poderiam constar em seu resumo? A espécie de abelha pesquisada por Paulo de Souza, uma vez que ele já estava desenvolvendo esse estudo e ele ia aprofundar, né? Então era interessante colocar a classe de agrotóxico diretamente relacionada à mortalidade das abelhas, uma vez que o objetivo dele é ajudar os apicultores da região a minimizar essa mortalidade, né? Como os pesquisadores analisam as informações coletadas, pois assim ele vai saber como proceder também para sua pesquisa. O alerta feito pela revista Time sobre a mortalidade das abelhas. Provavelmente, gente, se é um estudo que ele já vem desenvolvendo há um certo tempo, então esses elementos aqui já estariam, né,
na pesquisa dele, ele já teria conhecimento sobre, então não é necessário. A explicação sobre o que é distúrbio de colapso de colônias, novamente, se é algo que ele já vem desenvolvendo, não, provavelmente ele já tem conhecimento sobre. Depois, na 4 pergunta, analisando comparativamente o artigo de divulgação científica e o resumo, para redigir abelhas vigiadas, o autor do artigo selecionou informações das pesquisas, precisou selecionar informações das pesquisas e resumi-las. Esse procedimento é semelhante ao da elaboração do resumo? Sim, né, gente? Porque durante as pesquisas, a gente seleciona as informações mais importantes, senão a gente não dá conta de fazer aquela pesquisa. E o mesmo acontece no resumo. No segundo parágrafo do resumo, caso o autor pretendesse condensar ainda mais seu texto, poderia suprimir as informações que aparecem entre parênteses? Por quê? Sim, né, gente? Porque uma das funções dos parênteses são trazer o quê? Explicações que não são tão essenciais. Uma vez que a gente pode compreender o texto sem elas, elas estão ali para acrescentar algo, mas sem elas dá para compreender. Ainda no segundo parágrafo, as informações sobre como funciona o monitoramento das abelhas na pesquisa de Souza poderiam ser eliminadas caso o autor pretendesse mostrar para o professor que fez uma leitura atenta e cuidadosa do artigo? Não, né, gente? Porque a ausência dessas informações prejudicaria a compreensão do texto, né? Não faria muito sentido, afinal, é uma das pesquisas que serviu de base. Aqui na página 16, pedia para vocês fazerem uma proposta de resumo da Unicamp e tinha lá na página 17 para vocês entenderem a proposta e tudo mais. Mas aí eu coloquei só a proposta e um dos modelos que foram considerados acima da média, que atendeu a tudo que foi solicitado pela banca e especialmente, né, pelo enunciado. Lembrando que o enunciado pedia para vocês se imaginarem como estudante do ensino médio de uma escola que organizaria o quê? Um painel sobre características psicológicas e suas implicações no plano individual e na vida em sociedade. Nesse painel, então, destinado à comunidade escolar, cada texto produzido será antecedido por um resumo. E você ficou responsável por elaborar o resumo que apresentará a matéria transcrita abaixo, extraída de uma revista de divulgação científica. No resumo, você deverá apresentar o ponto de vista expresso no texto a respeito da importância do pessimismo em oposição ao otimismo, relacionando este ponto de vista aos argumentos centrais que o sustentam. Uma vez que a matéria será reproduzida integralmente, seu texto deve ser construído sem copiar enunciados da matéria. Aí a gente tinha lá a transcrição do texto, intitulado Pessimismo, tinha lá a referência extraído de M. Horta, então, que na realidade é Maurício, né? Maurício Horta, esse era o autor do texto. Vocês vão ver que não aparece aqui no resumo, e ainda assim foi considerado acima da média, mas lembra também que eu comentei que a Unicamp é mais flexível em relação ao que cobra. É uma receita praticamente pronta de como eles querem. Eles querem que vocês tenham a capacidade de interpretar tudo que o comando solicita. Então, se vocês foram capazes de resumir as ideias e colocar esse perfil que foi solicitado, já está ótimo para eles, né? E esse pessimismo está dentro da matéria lá do Bom das Coisas Ruins, da revista Super Interessante. Vamos ver lá o resumo então. O texto Pessimismo, reproduzido abaixo, e aqui eu já vou parar para colocar esse reproduzido abaixo. Como assim reproduzido abaixo? Lembra, gente, que lá eu acabei de ler sobre o contexto onde que esse resumo ia aparecer? Não é num painel? Num painel, e cada texto será antecedido por um resumo. Então, o que acontece? O estudante que escreveu esse texto colocou exatamente assim, como se logo depois desse resumo dele fosse encontrar o texto original. Olha que interessante. Isso ganha muitos pontos, se você fazer isso, que você conseguiu interpretar todo o contexto colocado pelo enunciado. Tá, reproduzido abaixo, que foi publicado pela revista Super Interessante, aborda a importância de se ter, tanto na vida particular quanto na coletiva, pessoas pessimistas, uma vez que, segundo a reportagem, essas pessoas impedem que os demais indivíduos se afastem excessivamente da realidade.
Para sustentar tal ponto de vista, a matéria traz os mais diversos argumentos através de estudos de psicólogos e de filósofos que defendem a mesma ideia. Assim, em menor ou maior grau, esses especialistas apontam para a importância do pessimismo para encarar as situações e, mais do que isso, alertam para o excesso de otimismo no qual vivemos atualmente. E vejam que esse vivemos praticamente colocou o autor no texto, né? E ainda assim passou. Por quê? Porque, como eu disse, a Unicamp é bem mais flexível em relação a essas correções. Desde que, né, esteja seguindo o que foi estipulado, está ótimo para eles. No caso da vida privada, o texto faz alusão à filosofia de Arthur Schopenhauer, que afirma que o otimismo seria a causa de todo o sofrimento humano, enquanto que para os psicólogos John Lee e Joanne Wood, ele é gerador de ansiedade, o que agrava muitas vezes o quadro de pacientes com baixa autoestima, por exemplo. Já na vida coletiva, o texto aponta que o filósofo Roger Scruton defende o pessimismo, relembrando que a onda otimista leva as pessoas a aceitarem e acreditarem em ideias perigosas e irracionais, como o nazifascismo, que convenceu milhares de pessoas através do discurso da superioridade e poderio invencível alemão. Dessa forma, o pessimismo é a melhor forma de evitar que barbáries como a Segunda Guerra Mundial ou o Holocausto ocorram. Então, aqui a gente tem esse modelo que trouxe todas as ideias contextualizadas e o principal, gente, referenciando. Vocês viram o texto, a matéria, a reportagem no texto, o texto aponta, o texto faz alusão. Isso é muito importante. É essa voz autoral de quem está produzindo o resumo, mas sempre deixando claro que existe a voz de quem produziu o texto que está sendo resumido. Isso ganha muito ponto na hora de produzir um resumo. Agora nós vamos lá para o caderno de atividades. A gente tinha lá o texto A Vantagem de Comer Terra, né, para observar, fazer a leitura e a interpretação. E aí pedia para vocês fazerem o seguinte, observar os seguintes elementos: título e subtítulo, linha fina, imagem, diagramação do texto, informações sobre os autores, suporte e seção em que foi publicado. Aí eu coloquei aqui a reprodução de algumas informações e depois perguntava o seguinte: que informações esses elementos adiantam sobre o texto? Então, esses elementos que a gente está vendo aqui, principalmente na parte da referência, onde a gente vê ali Scientific American Brazil, a gente sabe o quê? Que é um texto de divulgação científica. Também sabemos que o conteúdo dele vai tratar do quê? De algo positivo relacionado a essa prática de se alimentar de terra, que é algo que, pelo menos para mim, é bem curioso. Eu não sabia desse aspecto positivo. E a própria pesquisa apresentada ali, os resultados dessa pesquisa mostram também desses benefícios, que na realidade era visto até então com maus olhos, né? Depois pergunta a que público o artigo se dirige e como que vocês chegaram a essa conclusão. Aquilo que a gente comentou, né, gente? Provavelmente, a gente comentou, eu sempre faço isso. A gente não comentou porque a gente não está tendo aula, né, presencial. Porém, eu sempre imagino que enquanto eu estou falando, vocês estão comentando aí também, enquanto vocês estão assistindo a aula. Então, aquilo que eu coloquei de como se trata de um texto científico, uma pesquisa científica, a gente imagina que ele fica mais restrito aos acadêmicos. Porém, se é um artigo de divulgação científica, é uma pesquisa para ser divulgada. Então, o público vai ser abrangente, tanto especialistas como leigos no assunto. Depois lá, qual é o assunto principal do texto? Informações, né, gente, sobre a geofagia, que é o ato de comer terra, mostrando principalmente os aspectos positivos, mas também coloca lá os aspectos negativos. Depois lá, durante a leitura, você deve ter percebido que vários estudos e cientistas são mencionados. A esse respeito, responda a questão a seguir. Que estudos são citados ao longo do artigo? E aí nós temos 2 estudos realizados em 2011 e vocês devem ter colocado lá os nomes e o lugar em que eles foram realizados, né? Então, a 4ª edição do Manual de Estatística e Diagnóstico de Transtornos Mentais e um estudo publicado na PLOS One. Depois lá, quais especialistas são referenciados? E aí,
eu não sei como pronuncia, Young, da Cornell University, James Gillard, diretor executivo da Fundação Mundial do Papagaio, Christian Voigt, do Instituto Leibniz, de Pesquisa em Zoologia e Vida Selvagem, em Berlim. Depois, que informações são apresentadas sobre os especialistas? E aí a gente tem os nomes completos, as obras que já produziram e a instituição na qual eles trabalham, ou então que foi publicada as pesquisas, né? Que foram publicadas as pesquisas deles. Depois, qual o efeito de sentido dessas informações para o leitor? Passa credibilidade, né, gente? Porque você pode, inclusive, pesquisar o currículo desses especialistas que são citados, e aí você também tem acesso às pesquisas. Daí pede para vocês relerem a frase do primeiro parágrafo. Esse estranho teste de sabor era parte de um curso de medicina darwiniana oferecida por um de nós, Starks. E aí pergunta a quem se refere o nós. No caso, são os autores do texto, né? Philip Starks e Brittany Slabak. Depois, por que o nome Starks está entre parênteses? Porque, gente, traz uma informação complementar. No caso ali, o nós, né? Para identificar quem eram esses nós, que no caso eram eles autores do texto. Qual a linha de estudo que o enunciador segue em seu estudo sobre a geofagia? A medicina, né, darwiniana, porque é a que está ali nesse trecho citada. Aqui na página 6, pede para vocês relerem o título e a linha fina do artigo e depois para vocês observarem se por esse título e por essa linha fina é possível perceber o posicionamento do enunciador do texto sobre o assunto. Que posicionamento é esse? Que palavras o expressam? Bom, gente, dá para ver que ele é favorável à ideia de comer terra, de que comer terra, né, é algo positivo, é algo benéfico para a saúde, e a gente pode ver isso por meio das palavras vantagem e da expressão apenas uma adaptação, porque também sabe que isso causará estranheza, né? Então ele tem que apresentar isso de forma positiva. Depois lá, o enunciador expõe um posicionamento contrário, que daí eu já tinha passado a resposta, né? Que é o patológico, sublinhe na linha fina a palavra usada para contrastar esses dois posicionamentos. No caso ali é o articulador mas, né? Porque eu estava apresentando algo que era negativo, no caso, né, que a Terra não é necessariamente patológico, então não é uma doença, mas apenas uma adaptação. Depois lá, no artigo, há duas explicações para a geofagia, que representam o posicionamento. Explicação 1, a geofagia serve para suprir minerais vitais ao organismo, e a 2, que ela tem função de eliminar toxinas de alimentos. Qual explicação parece ser a pretendida do enunciador do texto e como você chegou a essa conclusão? No caso, ele parece preferir a segunda explicação, porque inclusive no artigo, se a gente observar, tem um tópico só sobre isso, né? Um tópico intitulado A Terra Desintoxica. Então, por isso que ele dá, né, mais, provavelmente o posicionamento dele é direcionado mais para isso. Depois pede lá para vocês relerem um trechinho e compararem se está confirmando ou contestando a explicação 1A de que a geofagia serve para suprir minerais vitais ao organismo. Nesse caso aqui, está trazendo um argumento contrário. Por quê? Porque faz uso da locução conjuntiva concessiva ainda assim. Então, que admite a probabilidade de só excepcionalmente a geofagia servir para suprir deficiências de minerais, né? Porque esse estudo que ele apresenta aqui nesse trechinho defende que não se pode considerar que a geofagia supra a necessidade de minerais, entendeu? Então não pode, é só excepcionalmente, por isso que contraria. Depois lá, os praticantes de geofagia demonstram preferência por um tipo de terra. Que tipo de terra costumam ingerir? No caso, as de solos argilosos. E qual que é o fundamento científico dessa preferência? Porque as moléculas de argila, conforme apresenta lá no texto, têm a propriedade de associar-se às toxinas. E isso impede que as toxinas sejam absorvidas pelo organismo.
Depois, a gente tem lá na 8, pesquisando da associação entre a geofagia na gravidez e o mal-estar que as grávidas têm nos primeiros meses de gestação. Na letra A, pergunta como a geofagia pode proteger o desenvolvimento do feto. Lá no texto, a gente vê que tem duas hipóteses. A primeira delas é que quando a gestante come terra, ela está ingerindo minerais, como o cálcio, por exemplo, que daí supre a necessidade do feto. Só que essa hipótese ela é contestada lá pela pesquisa da Sarah, eu não sei pronunciar o nome dela, se é Sarah Young, mas não é terminantemente excluída. A outra hipótese, que é mais aceita, é que a geofagia elimina as toxinas da gestação, que daí poderiam prejudicar o feto. Na letra B, pergunta que relação pode haver entre o mal-estar das gestantes e a geofagia. Bom, as gestantes sentem mal-estar durante a gravidez porque provavelmente o organismo delas está tentando expulsar essas toxinas que podem prejudicar o feto. Aí, por causa desse mal-estar, elas acabam ingerindo argila que contribui para expulsar as toxinas, né? Então, no caso, é benéfico. Na 9, questiona lá sobre o porquê do enunciador afirmar dessa questão de quando a gente toma determinado tipo de vitamina, a gente está participando dessa prática ancestral de comer terra. Porque nós estamos, quando fazemos isso, nós estamos buscando o quê? Suprir essas carências nutricionais ou também eliminar toxinas, assim como os nossos ancestrais faziam quando ingeriam a terra. Aqui no 10, lembra que eu tinha retirado esse trecho porque já tinha, né, a resposta? Aqui eu mantive, então, como está no meu material, para facilitar para vocês fazerem a correção e também para a aula não ficar tão longa, tá? Na 11, pede para vocês fazerem as sínteses solicitadas nos itens a seguir. A letra A pede, então, para vocês selecionarem quais são as informações mais importantes sobre esses experimentos, sintetizando-as de modo a obter uma só frase para cada experimento. Então, a minha sugestão é a seguinte, sobre lá os papagaios. Papagaios impedidos de ingerir terra argilosa apresentam maior quantidade de alcaloide tóxico, quinidina, no organismo do que aqueles que a ingeriram. E os morcegos frugívoros mais mineralizados são mais numerosos nas encostas argilosas da Amazônia do que morcegos insetívoros menos mineralizados, sobretudo fêmeas prens e lactantes. Na B, pede lá para vocês observarem nos parágrafos 12 e 13 as evidências do uso da argila por seres humanos na desintoxicação. E para sintetizar cada evidência em uma frase com verbo no presente do indicativo. Então, a sugestão minha é a seguinte: ingestão de terra ou argila alivia o mal-estar matinal de mulheres grávidas. Caulinha usada na indústria farmacêutica para tratar distúrbios gastrointestinais. A argila na ração protege animais de transmissão de toxinas. Eu não estou colocando aqui porque eu já dei de brinde a número 10, tá? Depois pede para sintetizar a proposta em uma frase com verbo no futuro do pretérito. Futuro é bom, né? A argila poderia ser usada para purificar a água. Na C, diz o seguinte: no parágrafo 14, são comentados os riscos da geofagia e apresentadas recomendações a quem tem o hábito de praticá-la. Aí pede para sintetizar cada um deles em uma frase com verbo no presente do indicativo novamente. Aí, dos riscos. A geofagia pode levar à ingestão involuntária de metais pesados e de micro-organismos causadores de doenças. E as recomendações é que os geófagos, devem fazer uso de argila processada por aquecimento ou esterilização. Geófagos não devem ser discriminados por seu comportamento. E aí vocês vão pausando para confirmar se vocês acertaram ou não conforme vocês fizeram. Na página 9, então, nós temos ali o início para produzir aquele esqueminha da vantagem de comer terra, para fazer o resumo. Aí o tema do texto, a vantagem de comer terra, geofagia. Posicionamento da psiquiatria. A geofagia é um transtorno alimentar, uma patologia, uma anormalidade. Mas ou porém, o posicionamento da medicina darwiniana. A geofagia de animais e seres humanos é uma adaptação ou evolução adaptativa.
Daí a hipótese da medicina darwiniana. Como muitos animais e seres humanos praticam a geofagia, não seria ela um comportamento benéfico e, portanto, adaptativo? Primeira explicação da medicina darwiniana. A geofagia talvez sirva para suprir a deficiência de minerais. Evidências. Muitas espécies de animais praticam geofagia, particularmente quando sua dieta é pobre em minerais ou quando desafios ambientais exigem maior gasto de energia. Então, a geofagia em humanos é bem documentada desde Hipócrates. Populações africanas com acesso direto ao cálcio não praticam geofagia com muita frequência. A necessidade de cálcio explica a geofagia em mulheres grávidas. Depois lá, fundamento científico responsável pela proposição da segunda explicação, da questão lá das toxinas, né? Segunda explicação da medicina darwiniana. Aí coloca lá, a geofagia, sobretudo de terra mais argilosa, serve para desintoxicar. O fundamento científico é que a argila tem a propriedade de ligar-se a toxinas e patógenos, impedindo sua absorção pelo organismo. Aí lá, primeiro a gente tem os experimentos em relação aos papagaios, e tá faltando qual, que a gente já até respondeu, dos morcegos frugívoros, né? Que são mais mineralizados, aquilo lá que vocês já colocaram anteriormente, colocarão aqui de novo. Evidências. Ingestão de terra ou argila alivia o mal-estar matinal de mulheres grávidas. E aí vocês vão pegar aquelas informações anteriores, conforme eu já tinha passado para vocês, lá do Caulim, da argila na ração dos animais, tá? A proposta é que a argila poderia ser usada para purificar a água. Os riscos e recomendações. Além da geofagia poder levar à ingestão involuntária de metais pesados e de micro-organismos causadores de doença, os geófagos, nossa, tá difícil isso aí, né? Devem fazer uso da argila processada por aquecimento ou esterilização e também não devem ser discriminados por seu comportamento, conforme vocês já tinham colocado. E a conclusão já está aqui pronta. Depois daí que vocês preencheram, né, todos aqueles quadrinhos do esquema, com as informações referentes ao artigo A Vantagem de Comer Terra, aí solicitava aqui no número 13 para vocês produzirem um resumo do artigo para os colegas de outras turmas do ensino médio que não tiveram a oportunidade de ler o texto. Então, vocês tinham que ter essa preocupação com a linguagem utilizada e manter as informações essenciais em relação ao artigo. Isso dentro de 10 a 15 linhas. Eu coloquei aqui um modelinho, mas é só um modelo mesmo para vocês terem uma ideia. Vejam que o principal ali é ter que é um artigo, o lugar de publicação, o ano de publicação, quem escreveu esse artigo, os verbos de sende, lembra os verbos do dizer, que é importante para mostrar que esse texto é de outra pessoa. Então, a gente tem ali advertem, esclarecem, né? Na opinião desses cientistas, aqui uma expressão para mostrar que sempre esse texto não é seu, né? Ele é de outra pessoa, no caso aqui de outras pessoas. Você só está reportando as ideias principais, para que as pessoas tenham curiosidade e possam ir até o texto original. Eu não vou fazer a leitura para não ficar tão cansativo, que a aula já está um pouco extensa. Mas fica de base, se vocês colocaram todos esses elementos, que são obrigatórios num resumo, ou de preferência que estejam, né, num resumo, já está ótimo. O trabalho foi bem feito. Por hoje é só, pessoal, porque já está bem extensa a aula mesmo, bem cansativo, maçante, né, quando é interpretação, ainda mais quando é correção. Eu espero que vocês estejam acompanhando as correções, tá? E nos vemos na próxima semana. Até lá, pessoal. Tchau!